Desde que as ruínas de Pompeia foram descobertas, artistas e acadêmicos tomaram interesse pela cidade, uma vez que esta foi soterrada e preservada pelas erupções do vulcão Vesúvio. Por conter detalhes ricos sobre a vida dos romanos, estudiosos, artistas e curiosos debruçaram-se na rotina dos habitantes de Pompeia. Uma das contribuições mais revolucionárias para concepções tradicionais da história, nesse sentido, foram os estudos sobre os grafites e inscrições presentes nas paredes da cidade. A partir desses grafites e inscrições, linguistas e historiadores provocaram debates sobre a variedade do latim no dia a dia do Império Romano. O que era visto frequentemente pelos estudiosos do tema nos séculos XIX e XX como um latim rico, sofisticado, de prestígio, aquele como utilizado nas obras de Cícero, orador e político romano, era contraposto pelo chamado latim vulgar, que seria a linguagem das classes baixas e, portanto, menos educadas e menos hábeis com a língua, o qual era comumente utilizado nessas inscrições em Pompeia. Bem, isso foi o que muitos eruditos e estudiosos disseram sobre os inscritos nas paredes da cidade. O que foi intitulado de vulgar pelos pensadores da gramática, hoje é compreendido como um termo essencialmente problemático, pois é um modo excludente de analisar a linguagem, o qual coloca formas não oficiais de escrita e fala da língua em posições menos prestigiosas, o que serve para construir preconceitos e desqualificar certos grupos. Nesse contexto, se observarmos as escritas nas paredes de Pompeia, o latim inserido lá era um latim do cotidiano, não menos sofisticado do que o latim erudito e longe de ser uma versão quebrada e simples deste. Se pararmos para pensar no nosso próprio dia a dia, em muitas situações não usamos a língua portuguesa de maneira 100% formal. Como abordado pelo linguista Marcos Bagno em seu famoso livro Preconceito Linguístico, a língua é, antes de tudo, uma mescla viva e dinâmica, e sua forma escrita formal é um modo de captá-la e normalizá-la. Assim, a escrita formal é tão válida quanto aquela que é falada no cotidiano. Os grafites de Pompeia mostram como a variedade linguística é uma constante na história. As inscrições nas paredes mostram o latim das classes populares e a sua voz. Nos espaços de exposição que eram as paredes, disponíveis a todos os níveis da sociedade romana, tanto o formato da letra era distinto do latim erudito, quanto sua ferramenta, o estilete, era mais acessível. Este grafite, por exemplo, é uma caricatura de um aristocrata local gravada em sua casa em Pompeia. Além do exagero físico, típico das caricaturas, a coroa de louros, um símbolo imperial, é uma crítica aos desmandos da elite política romana. Já este grafite, acompanhado pela inscrição Munus por toda a parte, é um jogo com vários sentidos da palavra munus. O historiador Pedro Paulo Funari interpreta que este grafite carrega um comentário político. O que se veria por toda a parte era a política. Munus poderiam ser os espetáculos, patrocinados pela elite local e aproveitados pelos estratos populares. O formato oval lembra justamente uma arena de gladiadores ou um anfiteatro. Também poderiam ser as propagandas políticas para os cargos eleitos, que estavam nas paredes como grafites ou pinturas temporárias. Bem, portanto, a língua do cotidiano também pode ser uma língua das reivindicações e críticas políticas, uma língua da cidadania. Entender como os moradores de Pompeia usavam o latim na vida cotidiana nos ajuda a elucidar questões sociolinguísticas vivas no Brasil contemporâneo. Em que pesem as demarcações econômicas e geográficas fortes no país, o preconceito linguístico é sentido de variadas formas, desde os meios mais sutis até os modos explícitos. E, portanto, aceitar e celebrar os diversos modos de usar a língua é essencial para um país cada vez mais democrático e inclusivo. E você, o que pensa acerca desse tema?